Então, dando continuidade, né, ao vídeo passado, né, em que nós estávamos descrevendo essa relação, né, essas alianças políticas que determinadas lideranças, né, tidas, entre aspas, como evangélicas, têm tido com esses grupos conservadores de origem, né, católica, né? Mas eu não, como eu disse, eu não quero nem colocar o catolicismo nessa discussão, mas eles são, não resta dúvida, eles são grupos oriundos dentro desse catolicismo mais conservador que a gente pode conhecer, né? Então a gente estava falando dessas alianças e de como o eleitorado evangélico tem sido levado a votar em determinados políticos, e esses políticos por si só costuram esse tipo de aliança, e o mote ou o discurso para se construir esse tipo de aliança é a luta para a não implantação do comunismo em território nacional, né? Primeiro que dificilmente o comunismo seria implantado em termos de Brasil. É muito pouco provável. Para que isso acontecesse, né, teria que haver um expurgo generalizado nas Forças Armadas. Porque quem dá sustentação a um governo é o comunismo. Aliás, são as Forças Armadas. Elas que estão ali para darem sustentação, né, e quando requisitada por meio da força, né, dá essa sustentação. E as Forças Armadas são diametralmente contra, elas são anticomunistas. Então, é uma balela querer dizer que um dia o comunismo vai ser implantado aqui no país, né? Se você tem esse poder, né, que é as Forças Armadas, que a todo momento se declara anticomunista. Não tem jeito. Né? E a discussão também não é essa. Né? Essa falácia da discussão, o medo de implantação do comunismo, isso são coisas que merecem até um debate, porque quando merecer esse debate, eu falei aqui das Forças Armadas, elas são diametralmente contra, a gente vai ter que discutir também a função das Forças Armadas, porque parece também que a Constituição, né, por mais que a Constituição estabeleça esses parâmetros de atuação das Forças Armadas do ponto de vista constitucional, mas parece que essas coisas muitas das vezes passam despercebidas por parte de alguns comandantes, né? Mas isso também é outra discussão. O que eu quero chamar a atenção mesmo é essa questão dessa relação de políticos evangélicos, né, com esses setores mais conservadores, né, ligados a esses grupos, né, como eu fiz menção aqui principalmente ao integralismo brasileiro, né, aos integralistas. E a conclusão que a gente pode tirar disso é que o voto, eu pelo menos tiro essa conclusão, o voto evangélico é como se fosse o peão do tabuleiro de xadrez. Os evangélicos estão sendo utilizados como um peão no tabuleiro de xadrez. Eles são a vanguarda, eles que estão à frente, mas eles são os primeiros a serem sacrificados. Então, quando a luta pelo poder começar a realmente acontecer, porque de um lado você tem uma estrutura, né, de poder sendo montada, arquitetada por evangélicos, e do outro lado você já tem uma estrutura de poder já montada e que boa parte dessas heranças conservadoras ocupam esses espaços. Num pleito político, eles fazem alianças, mas depois há uma disputa, sim, vai haver uma disputa por espaço. Então, é aceitável né, um ministro no STF, conforme os ditames, os dizeres deles, terrivelmente evangélico.
Mas não pensem vocês que isso será uma regra, né? Todos os ministros a serem indicados futuramente terão que ser de origem evangélica, né? O legislativo, né? Esse projeto de aumentar cada vez mais a bancada evangélica, isso tudo se constitui num projeto político de poder e que diametralmente depõe contra, né, do ponto de vista da religião e da pregação dessas pessoas, né, depõe contra tudo que eles pregam. Aliás, eles não pregam mais. Né? Se você prega uma escatologia, se a sua mensagem, se a sua pregação tem esse teor escatológico, ou seja, Jesus está voltando, né, ele vai voltar, você não tem projeto político de poder, você não tem projeto de associação com o braço político do Estado. Isso nunca aconteceu na Roma Antiga e quando começou a acontecer essa relação da religião com o braço político do Estado, isso durante um tempo, isso foi bastante proveitoso, mas ruiu. Tudo isso ruiu. E afora a mensagem do Cristo, quando naquele diálogo lá com o Pôncio Pilatos, né, e que Pôncio Pilatos disse que tinha poder para mandar matá-lo, para mandar libertá-lo, e aí Jesus diz, olha, você não teria nenhum poder se do alto não te fosse dado. E depois, o meu reino, ou seja, o que eu prego sobre o meu reino não é deste mundo. Eu não estou aqui, ou seja, eu não estou aqui para competir com César, eu não estou aqui para competir com o poder hegemônico de Roma, não estou aqui para isso. O meu reino não é deste mundo. Mas, por outro lado, a pregação que hoje você ouve de determinadas lideranças evangélicas não tem sequer esse teor escatológico. Nós não somos chamados para fazer parte deste mundo da maneira como eles pregam e eles falam. Não há esse teor escatológico. Então, eu quero também dar uma paradinha por aqui falando sobre isso e voltar àquela questão da saudação do ex-ministro, né, quando tomou posse lá no Ministério das Relações Exteriores, que ele usa aquela expressão Anauê Jaci, que eu fiz referência àquilo, falando que aquilo ali era um jogo de palavras, que escamoteia muita coisa, né? Eu disse, mas não disse, não é isso? Eu disse, mas não disse. E aquilo soa também como recado, né? Como mensagens subliminares para algum tipo de grupo que está familiarizado com aquilo. E também você, recentemente, né, voltando aqui ainda para falar daquela questão suscitada naquele podcast famoso aí, do rapaz que disse que tinha que existir também um partido nazista, para que as pessoas colocassem as suas ideias e tal, e depois também foi endossado por um deputado aí que volta e meia vive ameaçando as pessoas de processo, né? E também tinha aquela deputada que eu fiz menção dela, aquela jovenzinha, né, tão cândida, tão pura, parece uma pessoa inocente, né? E a gente precisa entender o seguinte, na política não existe inocente, tá? Não existe gente inocente na política. E aí vem a figura daquele rapaz, numa dessas TVs também, de forte teor, né, conservador, né? Aquele rapaz falando contra o nazismo, e no final ele vai e faz um gesto, né, com o seu braço e sua mão, dando a entender para muitos que aquilo era uma saudação nazista. Quer dizer, aí ele vem e diz, não, eu fiz aquilo porque eu estou acostumado sempre a fazer aquilo, se você olhar os meus vídeos anteriores, você vai sempre ver que na despedida eu faço esse tipo de saudação, ou seja, é um modus operandi que você está lidando com um determinado assunto delicado, né? Você está condenando aquele tipo de assunto, aquele tipo de situação, e ao mesmo tempo você faz num tom irônico, né? E parecendo um jogo de palavras, de intencionalidades, você faz um gesto daquele que
fatalmente iriam, já que estavam comentando, debatendo sobre o assunto, né? No caso, o nazismo, e aquilo é uma saudação nazista, né? É o que eu falei, os fascistas os integralistas aqui do Brasil, na primeira metade do século XX, né, quando eles surgem, eles também faziam esse tipo de saudação. Eles tinham o mesmo modus operandi daqueles grupos que deram origem ao nazismo e ao fascismo na Europa, né, especificamente Alemanha e Itália, mas aqui era uma outra roupagem, eram com outros significados, mas que, na realidade, tinha uma relação direta, até porque esses grupos se identificavam muito com esses grupos em seu nascedouro na Europa. Então é um jogo de palavras, é um disse-me-disse, né, que só serve para confundir, né? Eu disse, mas não disse, eu falei, mas não falei. Né? O presidente da República é mestre, não, porque eu não posso nem achar que esse cidadão é um mestre, mas ele é outro que faz muito bem o uso desse artifício, né? Eu falo uma coisa, mas ao mesmo tempo eu vou chegar lá do outro lado, né? No outro momento. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Né? Eu acuso, mas não foi isso que eu não quis acusar ninguém. Né? Então há muito, né? Há um modus operandi perfeitamente identificável com essas pessoas de linha mais conservadora, mais tradicionalista. Aqui de conservador e de tradicionais eles não têm nada, porque eu também já ouvi e conheço pessoas que têm esse lado mais conservador, mas em hipótese alguma vivem nessas querelas ou polêmicas e principalmente dando vazão a argumentos em que o principal objetivo desses argumentos é a exclusão do outro. É não ter o outro como interlocutor das suas falas. É dizer que o outro tem que aceitar essa visão de mundo que eles construíram, ou seja, sabe-se lá se construiu mesmo, e que é uma forma impositiva de colocar todas as suas mazelas, todas as suas vontades, né, para que os outros também aceitem, acatem e sequer ofereçam uma alternativa diferente dessa visão de mundo construída por eles. Né? Então tem muito disso, e o eleitorado evangélico, de certa forma, tem sido levado, através do seu voto, a dar sustentação a essas lideranças que lá na frente estão fazendo alianças com esse tipo de gente. Então é lamentável e, ao mesmo tempo, espero que esse tipo de fala aqui construída possa realmente promover algum tipo de reflexão, né, por parte dos crentes e dos evangélicos, até porque eu vou voltar a repetir uma coisa que é muito importante. A Bíblia também condena a ignorância. E ignorância é pecado. A Bíblia também condena a ignorância, e ignorância é pecado. Porque você não vai chegar diante de Deus e vai dizer assim: ah, Senhor, eu não sabia. Eu não sabia, Senhor. Quando foi que eu te vi assim? Eu não sabia. Então prestem bem atenção nisso. A Bíblia também condena a ignorância, porque ignorância é pecado. Que Deus os abençoe. A gente volta ainda hoje, na medida do possível, mas que vocês possam ficar com essa paz tão constrangedora, né? Esse amor tão constrangedor de Cristo, que faz com que nós tenhamos a capacidade de entender, não aceitar o pecado do outro, muito menos o nosso, mas de entender o outro, de entender os seus contextos, as suas situações, e que haja, principalmente, né, eu também gosto muito dessa expressão, né, que tal você deixar que Deus, através de você, através do seu olhar,
que Deus faça uma obra de misericórdia na vida de quem quer que seja. Porque Deus quer fazer isso na sua vida, Ele está esperando apenas que você dê esse ok. Ok? Então que Deus vos abençoe e fiquem na paz. Tchau.